Ó, a primeira pergunta que eu faço é destinada um pouco aos docentes, aos professores, principalmente de Itabira, que querem, que desejam ensinar Drummond e a poesia nas escolas. A pergunta, começando pelo querido Felipe Fortuna, é: o que você diria para um professor na hora dele ensinar a poesia de Drummond e a poesia mesmo, no seu geral, para um aluno numa escola? Qual é a sua intuição que faz com que esse assunto dê certo na sala de aula? Tá bom, Afonso, você vai começar por mim? Pô, Tá bom, então tá começando pela ordem do nome, letra F antes de G. Se fosse pelo sobrenome, seria o Gilberto Araújo antes de Fortuna. Então, vamos. Então, está estabelecida que você decidiu que vai ser a ordem do nome. Então, Afonso, olha, agradecendo o convite e também honrado com a presença tanto do Afonso quanto do Gilberto Araújo, nesse debate sobre Drummond, eu acredito que um professor poderia dizer aos seus alunos o seguinte: olha, Carlos Drummond de Andrade é um poeta da maior importância e, e eu, digamos, destacaria três elementos importantes para alunos que deverão interessar aos alunos. O primeiro é que Carlos Drummond de Andrade era um poeta do tempo presente. O tempo presente em Drummond ele se manifestou de várias maneiras. Nós temos aquele famoso poema Mãos Dadas, em que ele fala do tempo presente, que ele é um homem do tempo presente, que o tempo presente é a matéria dele. E eu acho que interessa aos alunos acompanhar o seu próprio tempo, o tempo presente, a contemporaneidade. E, de fato, Carlos Drummond de Andrade foi um desses poetas interessadíssimo pelo tempo presente. Não fosse ele também um cronista, que, por definição, já na palavra cronos, nós temos o tempo, quer dizer, o poeta do seu tempo, o poeta da sua dimensão, e os temas que, digamos, que perfizeram a poesia do Drummond. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, cujos reflexos a gente vive até hoje, não é? O Conselho de Segurança das Nações Unidas, a divisão dos países, as lutas ideológicas, capitalismo, comunismo, que desaparecem por um tempo e depois voltam. Todos esses elementos modernos e contemporâneos se projetaram no século XXI e tornam a poesia do Drummond muito interessante. Veja, por exemplo, aquele poema, se não me engano, Elegia 1938, em que ele diz: porque não posso explodir a ilha de Manhattan. Veja que interessante se um professor trabalhasse esse tema com o tema do terrorismo internacional, o tema da explosão dos símbolos da liberdade. E vejam como que Drummond escreveu isso em 1938, e mais adiante nós tivemos o terrível atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Dois aviões que atacaram o World Trade Center. Então, esses temas um professor pode perfeitamente explorar para os seus alunos, mostrando a dimensão presente e contemporânea do Drummond. Esse seria, eu diria, um primeiro aspecto que me parece importante. Esse professor, ele também poderia dizer que o Drummond era um poeta que conversava ou discutia ou debatia o Brasil. Ele falava sobre o Brasil. Era um poeta profundamente brasileiro, porque diversas vezes ele se referia às suas raízes itabiranas. E as suas raízes itabiranas eram rurais. Ele vivia numa sociedade patriarcal, de fazendeiros, em que o pai saía para o campo, a mãe ficava em casa cozendo, ele vivia como ele mesmo escreve, uma vida besta, uma vida de fazenda, uma vida numa casa. Mas o Drummond, ele é tocado pela transição do Brasil rural para o Brasil urbano.
ele passa a ser também o poeta do mundo urbano. Ele vive dramaticamente essa transição. Se eu não me engano, é no poema Confidência de Itabirano, que ele disse: tive ouro, tive fazendas, tive gado, hoje sou funcionário público. E, obviamente, isso marca uma transição da vida do Drummond, em que ele deixa de ser o filho de um fazendeiro e passa a ser um servidor público, um funcionário público na cidade, e há inúmeros poemas sobre isso. Eu até separei aqui, deixa eu ver se eu localizo exatamente. Existe um poema do Drummond chamado Rua Diferente, que é muito interessante porque ele fica perplexo vendo o cimento escorrendo nas formas, ele vê o ferro dos andaimes, ele vê a construção de um prédio. E ele acha aquilo muito duro de ver aquilo, muito agressivo para ele e tudo mais. Mas ele fala da filha que enxerga aquilo com uma certa graça, que já começa a participar daquilo. Então, essa transição entre o rural e o urbano é muito marcante na poesia do Drummond. Mas ele aproveita isso para falar do Brasil, para falar de um Brasil que estava deixando de existir e um Brasil que passava a existir. Então, eu acredito que um professor poderia explorar com seus alunos justamente essa transição entre o Brasil rural e o Brasil urbano, que acontece durante a vida do Drummond, que aconteceu de fato. Só basta pesquisar qualquer tábua do IBGE, em que a gente vê que o Brasil deixou de ser rural entre os anos 40 e os anos 50, e o Drummond vivia intensamente essa fase e participou dela como um personagem, né? E o último dos três elementos que eu destacaria para os alunos é a presença do humor na poesia do Drummond. Eu digo isso porque a ideia de humor nem sempre está associada à de poesia. Muitas vezes a poesia ainda é consumida, ou vista, ou interpretada como algo solene, como um discurso de alto nível, em que as melhores palavras são buscadas, em que o poeta tenta usar uma forma mais nobre de dizer algo sobre sentimentos, sobre emoções e tudo mais. Mas o Drummond, justamente por ser um poeta modernista e por ter, por assim dizer, absorvido lições de poetas que o precederam, e eu estou falando, por exemplo, de Manuel Bandeira, onde o humor também está muito presente, e até poetas da primeira fase do modernismo, o próprio Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Menotti Del Pique. O Drummond, na verdade, ele como que tem um amálgama da função do humor na poesia. Há um poema do Drummond chamado Cidadezinha Qualquer, em que se pode ver tanto essa ideia da vida rural quanto a presença do humor, né? E nós sabemos que um poema do Drummond altamente controvertido, que ainda hoje pode gerar algum debate, que No Meio do Caminho, há inúmeras interpretações sobre esse poema. O próprio Drummond organizou uma antologia das interpretações e das críticas e dos insultos que ele recebeu por haver escrito esse poema. Poema esse que me parece guardar uma série de elementos de psicologia, enfim, de dificuldades, de impasses na vida, mas também me parece um poema humorístico, no sentido de que ele pega uma frase famosa do Dante Alighieri, não é? No meio do caminho dessa vida, e transforma aquilo em algo que é muito prosaico, muito para a sua dimensão, para a dimensão pessoal do poeta, e ele um pouco que esvazia pela repetição o significado nobre, mais profundo, maior, e torna aquilo até um pouco engraçado, você acaba aceitando que no meio do caminho tinha uma pedra.
e acaba achando que aquilo ali pode de fato gerar uma série de elementos. Então, eu acho que os alunos gostarão e ficarão atraídos por esse elemento de humor na poesia do Drummond, porque são alunos, né? Eles querem também se divertir. Eles não querem apenas receber lições professorais sobre os temas. Então, em resumo, o tempo presente na poesia de Drummond, a discussão sobre o Brasil e a presença do humor são três elementos que me parecem muito atraentes para os estudantes, a menos que os estudantes digam que esses temas não são atraentes. Maravilha. Maravilhoso. Então, com a palavra, o senhor Gilberto Araújo, com respeito à pergunta dos alunos e Drummond. Vamos lá. Bom, boa tarde mais uma vez. Afonso, agradeço muito o convite seu, do Tom Farias, do Sequim. É uma alegria estar aqui de fato, e ainda em companhia do Felipe, que é um poeta e crítico que eu acompanho com bastante regularidade. Bom, eu vou responder essa pergunta tentando abafar assim, a minha voz de crítico literário e tentando responder a partir do que eu vejo em sala de aula, de fato, porque pode haver um certo fosso entre aquilo que a gente espera que seja o Drummond e aquilo que de fato chega à sala, né? Bom, eu começaria dizendo que o Drummond, para a sala de aula, funciona quase como um catálogo, né? Ele é um arquivo de possibilidades de fazer poesia e de possibilidade de fazer poesia no Brasil também, né? Não só no sentido amplo como estrito. E o que a gente recebe hoje nas faculdades de letras, que eu acredito que seja um reflexo muito grande na educação básica, é de uma referência a Drummond como alguma coisa muito esquiva, né? É um nome muito mais do que um poeta. Então as pessoas sabem trechos específicos, versos aqui e ali, e falta uma visão talvez totalizante da obra dele, que é, no meu entender, a única capaz de resgatar esse efeito arquivístico da obra dele. Então, o caminho que eu procuro fazer normalmente é de traçar assim, linhas de força básicas da poesia do Drummond, e isso pode ser feito do ponto de vista cronológico ou temático, mas o percurso que eu tento fazer, ele é, ao mesmo tempo, pedagógico e antipedagógico, né? Pedagógico na medida em que ele pretende começar pelos textos mais comunicativos, né? E nesse caso, em geral, eu opto pelos eixos temáticos que mais seduzem, acho que, todo ser humano. Então, família, infância, sociedade, né? E eu acho que são temas que ultrapassam ou perpassam tudo aquilo que o Felipe acaba de dizer em relação ao tempo presente, ao Brasil e, em certo grau, também ao humor, né? Já que todos esses temas que eu me referi têm um namoro com essas três linhas que ele apontou. E esses textos mais comunicativos, eu percebo que o que dá mais certo é começar pela poesia drummondiana do intervalo dos anos 30 ao 40. É o que funciona melhor como um primeiro assentamento para que os alunos tenham uma dimensão um pouco mais ampla do que sejam esses caminhos todos que ele aponta. Bom, essa, digamos, é a parte pedagógica que eu diria, né, a partir dessa abertura de um Drummond tanto para o mundo quanto para dentro, né, porque talvez a gente em sala de aula opte muito por poetas que vão para essa ambiência mais cívica ou para poetas de uma clave mais íntima, e eu acho que Drummond é alguém que opera o tempo todo nos dois lados, então isso de novo tem esse efeito de um catálogo no melhor sentido possível desse termo. Então, esse é o percurso pedagógico, né? Mas eu acho que também mostrar esse Drummond muito facilitado tem um grande perigo, que é desmontar a complexidade desse que, para muitos, e eu quase estou fazendo uma confissão, é o maior poeta brasileiro, talvez do século XX. Então, eu sempre procuro também, no meio dessa dose assim, de empatia, né, de uma espécie de sedução por esses primeiros caminhos da poesia do Drummond, também não sequestrar ao aluno o choque e o prazer e o desconforto de não entender essa poesia, né? Então, o Felipe acaba de citar No Meio do Caminho, que é um poema que, apesar de super conhecido, ainda demanda entradas constantes da críticas, né? Porque, acho que até o Canaan já falou isso, o poema deixou de ser um poema e virou um caso cultural, né? A ponto de o próprio Drummond repertoriar essas críticas.
Então, eu faço também um exercício de não entender, né, com eles, né? E é claro que é um exercício direcionado, na medida que ele tem algumas frentes ali, né? Então, acho que, por exemplo, percorrer muito atentamente o repertório técnico que o Drummond mobiliza, né? Aquilo que a gente poderia, grosso modo, chamar de uma oficina irritada, como ele próprio definiu. Então, acho que atentar para essa minúcia técnica pode favorecer esse exercício de não entender, né, na medida em que você vai ver o poema a partir de um repertório que muitos alunos ainda desconhecem. E, a partir disso também, eu acho que vale não entender pelos exercícios mais experimentais que o Drummond alavancou, né? Porque a gente tem certos poemas icônicos, mas há muitos Drummonds subterrâneos que não atendem às expectativas de certas linhas de força ou de temáticas gerais. Então, eu acho que esse exercício, de, ao mesmo tempo, está de frente de um poeta muito comunicativo, que tem essa empatia pelo tempo presente, pelas técnicas de vanguarda, pelas temáticas brasileiras, pelo humor, mas também de um poeta muito obscuro, né, que tem namoros com um concretismo, às vezes com uma poesia praxis menos falada. Então, acho que esse grande repertório, ao mesmo tempo, talvez que possa causar sedução e sedição nos alunos, eu acho que é alguma coisa que possa funcionar. É o que eu tento fazer. Olá, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei, depende da hora que você estiver assistindo essa live logo depois que ela for ao ar. Nós estamos falando aqui do Flitabira, Festival Literário Internacional de Itabira, onde comemoramos os 120 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Para tanto, nossos convidados, Felipe Fortuna e Gilberto Araújo, vão falar sobre um tema proposto pelo nosso curador, Antônio Carlos Sequin, que é exercícios de admiração. Ou seja, como o Drummond, durante tantos anos, fez essa espécie de transbordamento de afeto, invadindo a área da literatura e falando com as pessoas na forma poética durante tantos e tantos e tantos anos. Eu queria passar a palavra, não sem antes agradecer imensamente ao Felipe Fortuna para falar sobre esse assunto. Um bom dia com validade de 24 horas, dependendo da hora que você está escutando, e é um prazer estar aqui realmente para falar desse poeta central da nossa literatura. Muito obrigado. Gilberto, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Também agradeço muito o convite do Afonso, do Tom Farias e do Sequin. Uma presença está aqui ao lado de vocês, do Felipe, que, como eu tinha dito um pouquinho antes, é um poeta e crítico que eu admiro bastante. Obrigado. Maravilha. Vamos passar pela ordem, então, alfabética. A palavra primeiro para o Felipe Fortuna. Bom, nós estamos aqui para debater Drummond. Eu acredito que tivemos uma primeira parte que foi sobre a questão do Drummond nas escolas, né? E acho que agora estaríamos preparados para entrar numa outra discussão sobre o mesmo poeta, uma vez que Drummond, de fato, poderíamos usar o chavão de que ele é inesgotável, uma vez que ele se faz presente a cada leitura que nós temos a oportunidade de fazer. Eu vou insistir um pouco agora em um dos elementos que eu havia selecionado para falar sobre Drummond, que é o tempo presente, né? Porque, de fato, o tempo presente ele é constante também na poesia de Drummond. E eu queria recordar não apenas o famoso poema Mãos Dadas, onde a expressão tempo presente se encontra, mas eu queria trazer um poema que está, se eu não me engano, no livro As Impurezas do Branco. Portanto, é um livro da década de 70, é um livro bem posterior ao livro em que está Mãos Dadas, né? E ele escreve um poema, a meu ver, muito surpreendente, sobretudo quando eu fiz a leitura na época, e eu devia ter ali entre 16 e 20 anos de idade, e Drummond, nesse momento, ele escreve um poema cujo título é Ao Deus com unique ação. É um jogo de palavras muito interessante que ele encontra. Digamos que ele estaria
usando uma maneira de se referir a um Deus como se fosse um Deus da Ilha da Páscoa ou um Deus mexicano ou guatemalteco, não é? Como Teotihuacan, como a região Teotihuacan, ou aquelas famosas entidades mexicanas que foram tão glosadas por um poeta como Otávio Paz. Mas Drummond inventa esse Deus, o Deus com unique ação. E muito influenciado, creio eu, pelas teorias de comunicação da época, sobretudo do Marshall McLuhan, eu vou ler para vocês apenas a primeira estrofe de um poema que é um poema longo, né? E o poema na primeira estrofe é o seguinte: eis-me prostrado a vossos peses, que sendo tantos, todo o plural é pouco. Deglutindo gratamente vossas fezes, vai se tornando são quem era louco. Nem precisa a cabeça, pois a boca nasce diretamente do pescoço, e em vosso esplendor de áureo quilate faz sol o que era osso. E aí Drummond continua nessa linha de muito jogo de palavra, de muitas brincadeiras sobre... e ele escreve um determinado momento assim: compro, sou geral, é pouco, multiversal, é nada, sou ao. E é impressionante, o poema é longo, eu não vou ler, obviamente, o poema todo, porque ele perderia muito da sua riqueza, inclusive, da sua exploração vocabular, mas Drummond faz uma tremenda crítica, para falar a verdade, uma tremenda crítica aos meios de comunicação, um pouco naquela linha da ideia que virou um mantra, sobretudo nos anos 70, 80, de que o meio é a mensagem. E ele fala realmente da linguagem, do uso pela máquina, da sociedade transformada pelos contatos cada vez mais frequentes, mais permanentes, mais intensos. Bom, veja, nessa época, Drummond ainda entregava as crônicas que ele escrevia para o Correio da Manhã e mais tarde para o Jornal do Brasil, indo à redação dos jornais e deixando a crônica dele datilografada em 3 ou 2 laudas na redação. Ele não mandava um PDF, não mandava um arquivo Word por e-mail, porque não existia, mas no poema é perceptível a ideia de que a informação sairá do controle e que a comunicação virará um Deus, esse Deus que ele jocosamente chama de Deus como unique ação, que é, na verdade, um Deus ao qual as pessoas ficam prostradas, e não ficam prostradas aos pés, mas aos peses, porque a miríade de pés desse Deus é tamanha que você não consegue se prostrar só a um pé dos deuses ou a 2 pés, aí você fica prostrado aos peses, né? E que tem essa rima fabulosa que ele encontra com fezes, o que já mostra exatamente onde vai dar tudo isso na concepção de Drummond. Esse poema é muito interessante porque o Drummond, na poesia dele, ele assume posições sobre meios de comunicação, por exemplo, e sobre a questão do meio ambiente, por outro lado, muito claras, muito definidas. No caso do meio ambiente, ele é um preservacionista óbvio, em que, detestando a ideia de progresso a todo custo, detestando a ideia do progresso pelo progresso, da ideia da devastação e da exploração dos recursos naturais. E no caso das comunicações, ele tem uma desconfiança de que o desenvolvimento da comunicação será tamanho que haverá um momento em que todos ficaremos prostrados a esses meios. Eu não quero exagerar muito, mas eu acredito que hoje seja praticamente impossível identificar uma pessoa atravessando na faixa de trânsito, na faixa de segurança, olhando o outro lado da rua. A pessoa está olhando para o seu smartphone.
A pessoa já não está mais andando na rua, olhando para as pessoas e olhando para as esquinas, olhando para o que está em torno, está olhando sim para o que está dentro do seu telefone. Então, de certa maneira, eu vejo que as pessoas já estão prostradas ao Deus comunicação, como Drummond previa no século, nos anos 70. E isso me impressiona muito, porque isso atualiza o tempo presente do Drummond para essa forma muito contemporânea em que nós estamos inseridos. Maravilhoso, então. Gostaria, então, agora de passar a palavra para o Gilberto Araújo falar sobre o tema. Bom, agradeço mais uma vez. Afonso, quando o tema me foi dado, né, eu também hesitei de escolher assim, alguma coisa muito específica ou alguma coisa mais abrangente. E aí, de início, me ocorreu uma ideia de um tema que já me interessa muito na poesia do Drummond, que é o interesse que ele tem pelo nome. Não o nome no sentido genérico, de designação de alguma coisa em objetivo, mas pelo nome próprio, efetivamente, né? Que é alguma coisa que eu acho que atravessa do primeiro, praticamente, até os livros póstumos do Drummond, um gosto pelo nome próprio, né? Se a gente começar em alguma poesia, já no poema de Sete Faces aparece o Carlos, né, o designativo do próprio poeta e do Ghost. Ali dentro a gente tem Quadrilha, com Raimundo, Lili, J. Fernandes, tantos mais. E eu poderia também pensar aqui em vários nomes da família cultural e artística e pessoal do poeta, né, seja pintores, escritores e tantos outros, mas eu decidi falar de nenhuma dessas coisas. Ou seja, primeiro eu vou tentar dizer aqui do que eu não vou falar para depois me encaminhar diretamente. Então, só de primeira, eu chamaria atenção para o fato de essa dinâmica, a presença ou a ausência de nomes próprios na obra do Drummond, ela acompanha um pouco essa espécie de sismógrafo, né, que é a obra dele. Então a gente começa, por exemplo, nos anos 30, um interesse muito grande por nomes banais e nomes que não estão diretamente ligados a nenhuma narrativa, né, são nomes um tanto aleatórios que aparecem nos poemas, que tem a ver com a primeira pegada desse efeito da banalidade, né, do cotidiano. Depois, nos anos 40 e 50, a gente tem uma entrada muito maciça de grandes referências culturais, né, e eu chamaria, com perdão do quase paradoxo, de nomes coletivos, né, e você tem Carmen Miranda, e Mário de Andrade, Carlitos e tantos outros. Depois os nomes dão uma baixada nos anos 60, mais ou menos 70, e eles voltam a explodir muito intensamente a partir do Boitempo, de novo, já na parte final do Drummond, né? E aí, pensando nesses nomes todos, eu decidi escolher um que eu acho que já está muito evidente qual seja, porque é o nome com o qual o Drummond nomeia um dos seus livros, que é José, né? Então, eu vou tentar falar um pouquinho aqui de algumas questões que envolvem a escolha desse nome e de algumas coisas que eu pesquisei paralelamente para justificar esse nome. Isso aqui faz parte de um ensaio um pouquinho maior, então vou só dar uma pincelada aqui em alguns aspectos gerais, né? Então, só para situar, o José é um livro de 1942, né, que sai dentro de um livro de poemas do Drummond chamado Poesias. E ele é um livro muito atípico, né, porque Drummond tinha publicado já 3 livros, né, Alguma Poesia em 30, O Brejo das Almas em 34 e Sentimento do Mundo em 40. Portanto, José é o quarto da fila. Com a diferença de que José é um livro que não tem uma edição autônoma, né? Ele sai dentro desse bloco. E se a gente olha para esse livro Poesias, de 42, percebe que tem alguma coisa muito estranha ali, porque há esse bloco no final chamado José, e que se ele não tivesse encabeçado por uma tipologia, por uma grafia que é semelhante a Alguma Poesia, ou a Brejo das Almas, ou a Sentimento do Mundo, talvez a gente nem conseguisse chamar José de um livro, né? A gente pudesse chamar de uma espécie de apêndice, de uma reunião de textos dispersos e tudo mais, né? Bom, mas o fato é que, para chegar a esse livro, houve aqui algumas mudanças, né? Eu vou primeiro falar, é claro, do poema que dá nome ao livro, né? E agora José, e eu fiz uma espécie de arqueologia desse poema para ver em que ponto ele chega ao livro, né? Então, isso que a gente hoje conhece como E Agora José, já teve versões anteriores que são até bem diferentes da que nós conhecemos hoje.
Então, a primeira aparição que eu localizei até esse momento, exatamente esse daí, né, o José está lá no finalzinho, escondido, né, depois de tudo. Aliás, só em 2012, né, que a gente teve uma edição autônoma de José pela Companhia das Letras. A primeira aparição, portanto, foi em 11 de janeiro de 42, pelo menos até agora é a primeira que eu localizei, no Autores e Livros, né, no suplemento literário de Amanhã. E é muito curioso porque lá o E Agora José, né, que nessa versão que vai para o livro também sofre algumas transformações, na primeiro momento no jornal, o poema tem um E Agora Raimundo, né, que nas versões que correm hoje em dia desapareceu de todo. Isso está no jornal. Na primeira edição em livro, que é essa que o Afonso acaba de mostrar, nós temos E Agora Raimundo, E Agora Joaquim, E Agora José. Então, existe uma certa ciranda de nome, né? Porque entra o Raimundo, depois sai o Raimundo, entra o Joaquim e, por fim, fica só o José. E essa escolha definitiva tem a ver com a opção do próprio Drummond, né? Já que a gente pode ter acesso, por exemplo, a edições mais tardias da poesia dele, em que ele exatamente coloca o de Agora José como nome único deste poema José, que é homônimo ao livro. Então, diante dessa dança nominal, eu acho que vale a pena pensar, né, por que esse nome, além de uma certa obviedade que ele possa carregar. Bom, dentro desses três que aparecem aí, né, José, Raimundo e Joaquim, é claro que são nomes absolutamente comuns no Brasil, e o Júlio Castanhão Guimarães observa que são nomes que já frequentaram a poesia do Drummond bem antes de José, né? Então, em Quadrilha, nós temos praticamente todos esses nomes que eu mencionei. Em Aurora, de Brejo das Almas, tem o outro José. E é curioso como essa figura do gosto do Drummond, que vai sofrendo transformações, ela também muda de nome, né? Então é quase como se o José fosse uma espécie de rebatismo de alguma coisa que foi o Carlos nos anos 30. Então, uma primeira hipótese para esse nome José, é claro que tem a ver com uma dose de impessoalidade que esse nome carrega, né, por ser muito comum no Brasil, a tal ponto que, dos nomes brasileiros, talvez seja aquele que mais clame por um sobrenome para particularizá-lo, né? Quase todo mundo é Zé alguma coisa, né? E eu acho que esse efeito de ser um tanto desparticularizado tem a ver com essa temática da vulnerabilidade que está no próprio poema. E se a gente compara com os outros nomes, né, Raimundo e Joaquim, o Raimundo carrega um estereótipo não raro pejorativo, né, dos nordestinos, o Joaquim tem uma memória lusitana inegável, e é como se o José fosse um nome que, sem necessariamente se filiar a uma região ou a uma classe, tivesse essa espécie de cara comum, né, uma cara meio sem gosto. Eu acho que isso tem a ver com o próprio livro. Eu fiz uma pesquisa também no site do IBGE, e vi que, em 1940, nós tínhamos 647.405 Josés no Brasil. É o nome mais comum, né? Depois dele vem João, com 250 mil, mais ou menos, em seguida Raimundo, com 779 mil. Então, José, até em termos de quantidade, de fato, é o maior, né? Como se ele fosse uma espécie de denominador comum dessa paisagem. Então, do ponto de vista, digamos, geográfico, demográfico, está mais ou menos explicada essa opção, né, que pode apaziguar as diferenças brasileiras ou até existenciais, mas acho que existem também aspectos puramente literários que justificam essa escolha, né, aspectos até linguísticos em alguma medida. Se a gente pensasse, né, como, assim, no sentido puramente técnico, né, José, se for colocado no fim do verso, como é o poema José, ele é tão dissílabo quanto Raimundo e quanto Joaquim, né? Então, do ponto de vista métrico, ele não ofereceria nenhuma grande diferença. Mas eu acho que, como Drummond é um poeta que, nessa caminhada em direção aos anos 50, cada vez mais se interessa pela mancha gráfica, José tem um efeito muito reduzido, inclusive graficamente. É claro que João também teria, mas João tem uma certa memória aumentativa por esse ão, né? E José tem essa sílaba metálica, que tem a ver com esse clima de aspereza que o livro evoca, né? Então, perto de Raimundo e de Joaquim, é o menor nome, é o mais metálico, é o mais áspero, e eu acho que essa opção por uma coisa curta
tem a ver com uma tendência desse próprio livro, né? Porque José talvez seja o livro do Drummond que tenha mais poemas curtos e compridos, né? São poemas muito espichados, né? E, de certo modo, isso não é gratuito, né? Isso tem a ver com uma questão que está pulsante dentro do livro José, que é uma certa tensão, que eu chamaria, entre uma verticalidade urbana e uma fluidez natural, né? É como se toda forma de empoleiramento humano fosse terrível e houvesse, de outro lado, uma espécie de selvageria natural que muitas vezes vem retratada na imagem da água, né? Então você tem, de certo modo, por enquanto, uma oposição entre essa atmosfera mais espichada do prédio e a água que corre por baixo ou entre os prédios, né? Em algum grau, essa oposição já estava no último poema de sentimento do mundo, né, que é um poema muito bonito chamado Noturno, a janela do apartamento, em que você tem o eu lírico num silencioso cubo de trevas, né, que ele chama seu apartamento, diante do farol da ilha rasa, portanto, dois polos verticais e culturais, no adulto, construídos em certa medida, e entre eles ele diz a água, né, do mar como uma coisa selvagem circulando ali. Essa imagem da água vai aparecer muito fortemente em José, né? Não, eu preciso lembrar de Noturno Oprimido, que é um poema sobretudo aquático e destruidor, né? Que a água destrói o cofre, a garganta, os livros. E é claro também o final do livro, as águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo. Então, por esses motivos aqui, a escolha linguística de José, favorecendo esse metro curto de poemas mais extensos, ela manifesta uma questão muito assim, patente na própria biografia do Drummond, que é a antipatia que ele tinha pela arquitetura moderna, né? Em Crônicas ele deixa isso bastante claro também, e é claro, a arquitetura moderna, e sobretudo modernista, marcada por uma inegável verticalização. Daí a Torre de Petróleo também e o boi que tanto o abomina. Eu acho curioso pensar em um aspecto que o Wagner Carmilo chama a atenção, que José de 42, né, e em 41, o Le Corbusier tinha publicado Carta de Atenas, desculpa, em que ele comenta que a arquitetura moderna deve ser o espaço do sol e da claridade, né? Abrir as grandes janelas que compõem a arquitetura moderna. Em oposição, José é um livro muito avesso a isso, né? Um livro marcado por imagens esguias, escuras. E o Wagner Carmilo lembra que Drummond, como nós sabemos, trabalhava no Ministério da Educação, no edifício Gustavo Capanema, que foi construído com a consultoria do Le Corbusier, né? E parece que o Drummond tinha uma resistência muito grande a esse prédio, né? Então, eu acho que é um dado arquitetônico que tem a ver com essa mancha gráfica do próprio José, né, de ser um livro também empolerado. Bom, não bastasse isso, eu chamaria atenção para o fato de que essa primeira entrada que eu fiz aqui em José, ela pode sugerir alguns binarismos que são muito enganosos, né? Então, por exemplo, essa oposição entre vertical e horizontal, ou entre rígido e fluido. E, na verdade, a gente vai ver que qualquer oposição em José nunca vai significar a vitória de um lado, na medida em que José é o livro da precariedade e da ausência de saída, né? Então, tudo é tenso e ruim praticamente o tempo todo, né? Então, se a natureza desagrada, também a Torre de Petróleo abomina. Se o futuro esbate uma utopia que só vai reaparecer depois em A Rosa do Povo, o passado também não é reconfortante, né? Já que a infância, nesse livro, todo mundo sabe, é terrível, nos versos famosos, né? Oh, que saudade me faltam da minha casa paterna. Então, dentro dessa imagem de um passado que não redime, eu acho muito curioso pensar que José é um livro escrito, de certo modo, numa produção quase in progress, porque Drummond estava fazendo coisas paralelas muito diferentes nesse momento, né? Então, no jornal, é o momento em que ele começa a se destacar como crítico literário de maior peso, né? Os seus grandes ensaios que vão alimentar Confissões de Minas são do mesmo período. E há um ensaio que eu acho particularmente importante para José, é um ensaio em que ele examina o conceito de solidão nos poetas românticos, né? O senhor fala sobre Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, e há uma solidão específica, um poeta em específico que ele se detém mais,
que é o Fagundes Varela. E aí o Drummond faz um ensaio que é muito curioso, em que ele separa os tipos de solidão na obra do Varela. Então ele diz a solidão do pássaro, e aí ele transcreve alguns versos. A solidão da pedra, outros. A solidão da alma, mais um. Então é como se ele criasse uma espécie de paratasse, né, numa estética da listagem, que é muito parecida com o poema José, né, que também tem essa estética de uma repetição anafórica, né, para usar um termo mais técnico, quase paratática, na medida em que ele vai criando essas imagens. E aí, ao final desse ensaio, o Drummond defende que, para ele, não há mais um tipo de solidão circunstancial como a dos românticos, né? Eu digo o que ele cita lá, diz aqui. A solidão é nihilista. Penso numa solidão total e secreta de que a vida moderna parece guardar a fórmula, pois para senti-la não é preciso fugir para Goiás ou as cavernas. E eu acho que essa solidão nihilista encontra no José a sua maior referência, né? E, portanto, é um nome que deixa de ser só um antropônimo e ele se torna um signo, né? E eu diria até um pouco mais, ele é quase um princípio estruturante desse livro José, de 42. Bom, e aí para seguir aqui para mais algumas ideias, eu chamaria a atenção que essa precariedade que José vive do ponto de vista social, e existencial, ela acomete também a linguagem. Acho que José, apesar de ser um livro muito pequenininho, ele tem uma vocação para lançar assim, os hits, né, as obras-primas do Drummond, que são muitos poemas que ficaram depois bem famosos. E ali está O Lutador também, né? E O Lutador é um poema que eu acho que reforça isso que o Drummond chama de uma solidão nihilista, porque ele dá ao poeta uma condição terrível que não é de alguém que luta em busca de uma palavra perfeita, né? Não se trata daquela temática clássica, né, da inânia verbo, de alguma coisa que para que faltem as palavras. As palavras estão dadas, elas estão ali, né, numa espécie de grande repertório da língua, e o poeta tem dificuldade para ouvir as nuances dessas palavras, né? Então, como ele diz lá, é ouvir a essência captada, o sutil queixume. Então, é um exercício de solidão e precariedade que também merece uma análise mais detida, mas eu só queria pontuar que também na linguagem há esse traço, e sem dúvida também na família, né? O Melchior considera que Viagem na Família, que está em José, é o primeiro voo lírico do memorialismo drummondiano, que reforça essa imagem de uma família também desamparada. Então, essas são questões mais internas ao livro, que eu não vou abordar aqui com mais detalhes. E só para finalizar a minha fala, eu queria destacar como Drummond tem uma concepção, inclusive editorial, muito peculiar para essa obra José, que faz com que essa admiração que ele nutre já há muito tempo pelo nome ganhe agora um estatuto diferenciado na medida em que José, como eu falei, se torna um signo, né, um princípio que organiza esse livro. Então, algumas evidências disso, a primeira delas é o fato de José, como eu falei, ser o último livro encartado ao final de uma coletânea e não ter qualquer destaque para isso, né? Ou seja, se você não abre o livro, você não sabe que há ali um livro novo, né? Ele está inteiramente camuflado. É uma verdade que Drummond fez isso também com outros livros, né? Por exemplo, Novos 8 só sai em poesia até agora. A gente não sabe que existiu o livro. A Vida Passada Limpo também só sai em poemas, que é de 59. Mas eu acho que, no caso de José, há uma peculiaridade muito específica. A começar pelo fato de ter sido essa obra, Poesias, né, ser o primeiro livro do Drummond, se eu não estiver errado, publicado pela José Olímpio. Então, até agora, Drummond, que estava principalmente em edições artesanais, né, algumas da Pindorama, do Eduardo Frieiro, seu amigo, mas é a entrada do Drummond numa grande casa editorial, na maior casa editorial dos anos 40, e, curiosamente, com o nome de um editor que é homônimo ao livro, né? Então você tem o Grande José, que é o editor, em oposição a esse micro José que está dentro da obra. Além disso, tem alguma coisa jocosa nesse livro, porque, como eu falei, ele tem 12 poemas, né? É uma dúzia muito esguia de textos
E, curiosamente, o 12 é um numeral que sempre remonta a grandes feitos, né? Você tem os 12 trabalhos de Hércules, os 12 Césares, os 12 apóstolos, e aqui você tem esses micropoemas, micro no sentido apenas da mancha gráfica, sobretudo, que não tem essa grandiosidade. Então, eu poderia dizer que o livro começa criando uma espécie de ressonância entre não só o repertório técnico, como eu falei, esse predomínio, mas não a exclusividade, de poemas curtos e longos, portanto, o traço formal se une ao conteúdo nessa temática da vulnerabilidade e também ao aspecto editorial, né? Como se tudo fosse se camuflando por uma espécie de apagamento. Então, é com um nome próprio que o Drummond intitula um livro que é ameaçado o tempo todo pela desindividualização, né? Então, é curioso, por exemplo, que a versão em jornal desse poema, aliás, é só um pedido aqui, talvez, aos editores, que seria muito legal que se fizesse uma edição do Drummond resgatando esses poemas ilustrados no jornal, porque você tem gente do naipe de Guild, Feiga e outros que ilustram esses poemas. E o José, por exemplo, é ilustrado pelo Guild no suplemento literário de amanhã, né? Então, esse nome, José, de tão reproduzido, né, acaba se tornando, dentro do livro, e quase como um aspecto cultural, em um substantivo comum, né? E por isso que eu digo que ele deixa de ser um nome e se torna muito mais do que um antropônimo, ele vira um hiperônimo, né? Ele passa a nomear uma coletividade. Mas a gente também não pode dizer que José é um personagem, né? Ele não tem nem características que o particularizem, nem ações que ele executa. Então, nesse aspecto, o Drummond também inovou, né? Se a gente fizer um certo esforço de pensar obras em língua portuguesa que tem nome no título, né, evidentemente todo mundo vai pensar em ficção, né, e quase nunca em poesia. No modernismo a gente tem alguns, né, como o Juca Mulato, o Partim Sererê, mas são todos poemas narrativos, né? E José não é nem uma coisa nem outra, né? Então não é uma epopeia que tenha um nome na frente, não é um drama histórico, não é uma narrativa, muito menos que, por exemplo, pegue um nome feminino que vai ser cultuado dentro de uma obra, né? Cruz de Souza fez a Julieta dos Santos. Então ele é um nome estranhíssimo e que talvez se aproxime muito mais de obras que eu chamaria de pronominais, né? Como eu, do Augusto dos Anjos, ou Nós, do Guilherme de Almeida. Mas mesmo nesses casos, né, do eu e do nós, você tem um pronome e atrás desse pronome há alguém, né, ou há uma coletividade. No caso de José, é ainda estranho porque quanto mais ele se desindividualiza, mais ele quer manter um nome, né? Por isso mantém um nome próprio no título. E é, portanto, um autor que não se contenta com pronomes, né? Há uma observação do Júlio Castanhal Guimarães que eu acho interessante, que é um relance que ele solta, falando dessa relação de nome e pronome, que no texto de Brejo das Almas, em que aparece um José, ele é lá um personagem que, Drummond diz, colocava pronomes, né? E depois esse personagem vai ser, de algum modo, o signo que vai aparecer como um substantivo sem substância no título de 1942. Bom, para me encaminhar para o fim aqui, eu falei há pouco que o Guild ilustra esse poema do Drummond e está na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. E lá, quem puder ver depois, vocês vão notar que o poema está na parte baixa do jornal e acima tem uma grande ilustração do Guild, um personagem que está com a mão esquerda pensa, né? A mão direita está apoiada numa espécie de parede, num gesto de cansaço, e no rosto desse personagem, que supostamente é o José, né, que naquele momento ainda tinha Joaquim Raimundo e sua companhia, nós temos um grande amontoado disforme de linhas e curvas que vai se estender ao fundo dele, tornando quase impossível que a gente identifique o que é um homem, o que é um pássaro, o que é uma árvore, o que é um rabisco. Então, acho que o efeito da despersonalização do poema também está muito clara na gravura do Guild. E para dar aqui, de fato, o final, uma coisa que me chama a atenção é que estamos falando de um livro, né, escondido e magro, de 1942, e a gente pode pensar que de 1933 a 1943, né, fora, é claro, aqui do Brasil, o Thomas Mann estava publicando a sua tetralogia José e seus Irmãos.
que resgata, é claro, a grandiosidade e também a fragilidade do José bíblico, mas em Drummond esse José não tem mais uma centralidade que faça valer a ele o nome próprio, nem um projeto grandioso, nem um livro exclusivo, né? Então é uma espécie de José que fica restrito a um pequeno poema de um livro muito delgado, como se ele tivesse uma rubrica que eu chamaria de mínima, múltipla e comum. Então eram essas pinceladas que eu queria fazer aqui em relação aos exercícios de admiração pelo nome próprio, que renderia muito mais coisa para dizer. Maravilha. Você quer... Afonso, se você me permite, quando Gilberto começou a falar sobre a questão dos nomes na obra do Drummond, eu fiquei realmente muito interessado, porque eu acho que é uma vereda muito interessante para se explorar, sim, essa do nome. E acho que a primeira abordagem que você apresenta dessa questão do José me pareceu muito interessante. Eu quero fazer 2 comentários apenas. Um deles tem mais a ver com a questão dos nomes que o Gilberto levantou, e ao final eu queria adicionar só um elemento na questão da leitura que você fez do José, né? Uhum. A questão do nome, eu acho que é um tema importante, sim, na poética do Drummond, e eu queria lembrar a vocês um poema chamado Memória Húngara, que é um poema que está em A Paixão Medida, que é um livro dos anos 80, Uhum. em que Drummond novamente traz a discussão sobre o problema da família, das origens e do passado. No caso de Memória Húngara, o poema é uma memória arcana, é uma memória que praticamente só se comunica no sangue. Como é um poema curto, eu quero mostrar a vocês aqui a força que tem esse poema na questão dos nomes, na poesia do Drummond, e eu acho que vocês vão encontrar índices dessa questão dos nomes em outras produções do Drummond, sobretudo na poesia. O Memória Húngara é o seguinte: caminhando nesta praia do Rio de Janeiro, o vento me traz na conversa de desconhecidos o nome de Arpad. E a esse nome, uma voz interior junta o nome de André, e os de Jorge, seu filho, e Maurício, seu neto, rei e príncipes de uma Hungria esfumada na história. Que tenho a ver com eles? Que tem a ver comigo, pequeno burocrata aposentado, a escrever para jornais histórias da minha rua e do meu ônibus cotidiano? Eu príncipe não sou, e muito menos rei. E acaso restarão na caligem que ora envolve céu e terra estilhaços de coroa com seus rubis empalidecidos? Por que Arpad e Maurício em minha pobre memória? Li um dia a notícia de certa viagem marítima e de uma tempestade a açoitar fugitivos ingleses até a costa escocesa. Maurício, da casa de Arpad, comanda a embarcação. Nada podem contra ele as fúrias do mar e as írias de Guilherme, o Conquistador. A bela moça a bordo torna-se rainha da Escócia. Em seu altar de igreja é Santa Margarida. O bravo Maurício ganha terras e novos títulos, como de Onda Alta, Drummond. E aqui estou eu, caminhando nesta praia, com uma gota de sangue húngaro tingindo levemente meu destino de aventureiro não realizado. Então, você vê nesse poema, esse é um poema que eu queria chamar a atenção do Gilberto, talvez, porque ele está muito envolvido com a questão dos nomes, né, me parece, mas esse é um poema em que ele costura uma série de referências que fazem parte do seu nome, Drummond. Drummond parece que é o antigo celta. Eu me lembro até que a própria poeta Olga Savary, ela tem um livro chamado Onda Alta, Alta Onda. Alta Onda faz o teu retrato, algo assim que me recorda agora. Mas a questão do nome do Drummond, ele é importante
no momento em que ele está se nomeando, como há vários poemas sobre Carlos, né? Mas também os nomes implícitos e ocultos no seu sangue, na sua origem, na sua anterioridade. E essa me parece ser uma vertente realmente importante para, digamos, interpretar aspectos da memória e da história de Drummond, sem dúvida alguma. No caso de José, eu basicamente, até onde eu entendo a sua exposição, né, que foi, obviamente, resumida, eu entendo perfeitamente as relações que podem ser produzidas a partir do nome. Mas me parece que seria importante, a meu ver, seria importante explorar a dimensão que na sua apresentação me pareceu ser a última delas, que é José e seus irmãos, que na verdade você trouxe a partir de Thomas Mann e não necessariamente o personagem da Bíblia. Mas o que me parece talvez importante explorar é que José é, sobretudo, o personagem, o santo padroeiro dos trabalhadores. Ele está presente em várias igrejas, na católica, na ortodoxa, em várias outras, e ele é mesmo até, digamos assim, ele está ligado também aos doentes, né? Às pessoas enfermas. Então, eu acredito que seria interessante fazer uma pesquisa ainda mais aprofundada sobre a dimensão católica mesmo, bíblica, santificada do nome José. Não creio que se pode passar tão rapidamente assim por isso. É uma dificuldade porque Drummond era anticlerical. Drummond era uma pessoa profundamente antirreligiosa, digamos, mas seguramente anticlerical. E era uma pessoa cuja formação religiosa foi muito conturbada. Sendo José o patrono dos trabalhadores, bom, só fazer uma nota de pé de página aqui, Gilberto, você matou a minha crença de que o programa do Mobral tivesse pelo menos um acerto, que era o nome João da Silva, que era o nome mais comum do Brasil, mas você fez um levantamento dizendo que não é João, é José. Eu não sabia. Então, você acaba de matar uma utopia que eu tinha de que João era um nome mais popular do que José. Mas você fez a pesquisa, eu acredito nela. Mas eu digo o seguinte, José tem essa ressonância bíblica que é profundamente explorada por Thomas Mann, e acredito eu por Drummond também. A gente precisa ter um pouco este elemento religioso bíblico, católico presente. É uma dificuldade e em outro poeta também por exemplo, as pessoas esquecem que Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, é um alto de Natal. E que, se eu não me engano, no momento em que Severino chega ao final do seu percurso e vê que é em vão o ser retirante, ele pergunta a alguém, eu acredito que esse alguém é José, se eu não me engano, no poema, agora eu não tenho esse poema à mão, mas... E ele pergunta se vale a pena continuar vivo ou se ele deve saltar da ponte da vida. Né? É José. Você lembra disso? Sim, não me lembro agora. E José dá uma resposta ambígua em que a decisão final fica completamente na mão de Severino, mas o Severino vê que acaba de nascer um outro Severino. E que esse processo de nascimento é a esperança de que algo se resolva, de que a solução esteja na próxima geração e não na geração do Severino, que está em desespero naquele momento. Então, aparece de novo uma referência bíblica de esperança num outro poeta que é profundamente anticlerical e antirreligioso, como o João Cabral de Melo Neto. Então, o fato desses poetas terem essas dimensões, digamos, críticas, não impedem que eles se utilizem dessa mitologia, que eles se utilizem
dessa ideia, desse ideário, né, católico, bíblico, religioso, enfim, para produzir as suas imagens. Então, de tudo que você falou com tanto interesse, apenas acredito que faltaria ainda maior tinta numa percepção de José como patrono dos trabalhadores e pai dos enfermos, para que a sua leitura também invada um campo perceptivo que me parece presente também em outros momentos da poesia do Drummond. Então, eu queria fazer esses dois comentários. Um sobre os nomes, que me parece que estão presentes em Memória Húngara, por exemplo, mas em outros poemas também, que você poderá observar bem isso, e sobre José especificamente, a falta que faz esse José católico, talvez, e das outras igrejas. Ô, E Gilberto, Desculpe. Desculpe, pode terminar. Sim, pode falar. Não, pode terminar que eu vou dar uma mudada de assunto aqui. Tá, agora eu também quero mudar de assunto. Eu quero... Será que o J. Pinto Fernandes da quadrilha é José, Gilberto? Não, eu posso falar daqui a pouquinho, eu vou falar umas coisinhas, aí eu digo. Bom, aí o Gilberto apresentou essa leitura muito interessante dos nomes, então eu quero apresentar quero chamar a atenção, na verdade, para um texto que eu havia publicado faz pouco mais de um ano, talvez, na Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras. Eu escrevi um ensaio sobre Drummond, sobre uma questão que está muito presente lá na poesia dele, que é a ideia do dijecta membra. O dijecta membra, como diz a expressão em latim, os membros, digamos, destacados, os membros arrancados. No final das contas, é a própria fragmentação, né? E essa ideia de fragmentação, que as partes, né, do corpo, eu tento mostrar nesse ensaio que ela está muito presente em toda a poesia do Drummond e que faz parte mesmo de uma concepção central da sua poesia, a alta fragmentação e a ideia das partes, né, que mais tarde formarão um todo. Essa ideia da dijecta membra, ela começa a estar presente já no primeiro poema do primeiro livro do Drummond, o poema de Sete Faces, quando ele escreve: o bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. E aqui você tem não só a visão rápida, digamos, instantânea, da cidade urbana com seu movimento caótico, cheio de pernas brancas, pretas, amarelas, mas você tem ainda, além das pernas, o coração e os olhos. E esses órgãos vão se somar a outros órgãos na poesia do Drummond. Então, nesse ensaio de dijecta membra, eu demonstro como é que a fragmentação, a dissolução, a erosão, a ideia de desaparecimento, de anulação, ela está presente em diversos momentos da poesia do Drummond. Nesse mesmo poema das Sete Fases, ele fala assim: o homem atrás dos óculos e do bigode. E ele vai anotando ele vai anotando em vários poemas essa ideia de que existe uma fragmentação que compõe um mosaico do todo na poesia moderna do Drummond. Um poema, por exemplo, como Moça e Soldado, o Drummond escreve: meus olhos espiam as pernas que passam, nem todas são grossas. Meus olhos espiam, passam soldados, mas todas são pernas. Meus olhos espiam tambores, clarins e pernas que passam. Meus olhos espiam, soldados que marcham, moças bonitas, soldados barbudos para namorar. Então, a gente vê a conexão e a desconexão dos elementos, e isso, quando se analisa ao longo dos livros do Drummond, vão aparecendo esses elementos que, na verdade, são representantes da modernidade essencial do Drummond.
por exemplo, já em 1922, a fragmentação é central num romance como Ulisses, do James Joyce. E mesmo em Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, a fragmentação ela tem um papel muito importante como tópico da modernidade. A questão interessante do Drummond é como que ele absorve esses elementos da modernidade e faz disso um poema de natureza drummondiana, como que isso funciona extremamente bem para a sensibilidade do poeta moderno, que é Carlos Drummond de Andrade. Eu lembro, por exemplo, um outro poema como Tarde de Maio, que tem um primeiro verso que eu considero um dos mais inesquecíveis da literatura brasileira, que é o seguinte: como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Quando ao rubor dos incêndios que consumiam a terra, outra chama não perceptível e tão mais devastadora surdamente lavrava sob meus traços cômicos e uma digecta membra deixava ainda palpitantes e condenadas no sol ardente porções de minha alma, nunca antes nem nunca mais aferidas em sua nobreza sem fruto. Então você veja como que nesse poema é um poema extremamente complexo, mas Drummond desarticula a ideia de corpo e alma e a ideia de todo coerente. O título desse poema, Felipe? Tarde de Maio. Tarde de Maio. Tarde de Maio. E esse verso que eu vou repetir para vocês, como esses primitivos que carregam por toda a parte o maxilar inferior de seus mortos, esse é um dos versos mais extraordinários da literatura brasileira. Assim, é dificílimo encontrar algo que tenha esse impacto. Você imagina qualquer pessoa começando a ler esse poema e ver esse verso longuíssimo, completamente surpreendente, como esses primitivos que carregam os maxilares de seus mortos. E ele traduz isso como a tarde de maio, que é algo evanescente, uma tarde que é algo espiritual e não corporal. Então, esse jogo entre o corporal e o incorpóreo, entre o todo e o fragmento, na poesia do Drummond, me parecem muito importantes como elemento de análise para a compreensão, digamos assim, da sua poesia moderna, né? É um índice dessa modernidade. E outros elementos tem. Aí eu chamaria atenção só para dois outros poemas que me parecem interessantes, onde essa digecta membra pode também ser notada. Um poema chamado Desdobramento de Adalgisa, que é uma mulher que ele vai na verdade, decompondo e a persona da Adalgisa mostra duplicidade e multiplicidade, né? E ele vai assim: ando na rua a meu lado, colho bocas, olhos, dedos, pela esquerda e pela direita. Então, ele vai vendo outras mulheres no desdobramento de Adalgisa, né? Essa mulher. E depois, num outro poema chamado As Contradições do Corpo, ele fala: meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz que a mim de mim se oculta. Né? E ele vai mostrando que o próprio corpo dele não é necessariamente ele, não é a dimensão que o define por completo, e vai assim compondo essa modernidade. E aí eu termino assim essa indicação. Na verdade, eu estou convidando as pessoas a lerem esse ensaio que está na Revista Brasileira. Ele tem um poema extraordinário que se chama Noite na Repartição. E esse poema realmente, se eu não me engano, esse poema está em A Rosa do Povo. Esse poema é impressionante porque ele transforma o espaço ordenado, organizado do seu escritório de funcionário público, em que os elementos do escritório, como a mesa, a cadeira, a máquina, se revoltam na noite, como é a noite na repartição, e começam a criar o caos dentro do escritório. Rapidamente se percebe
que essa noite na repartição é o próprio Drummond insubmisso à ordem e à opressão que ele sente no serviço público, no escritório. E o Djecta Membra, que é esse destaque, ainda é mais interessante porque a própria palavra que define o escritório é repartição. É a própria ideia de repartir os elementos totalizantes, né? E, num determinado momento desse poema, ele fala assim: quero matar o DASP, quero incinerar os arquivos de amianto, sou um homem, ou pelo menos quero ser um deles. Quer dizer, o DASP era o órgão, o departamento maior do serviço público brasileiro até então, e ele quer quebrar tudo. Então, nós vemos no Drummond, portanto, essa angústia da fragmentação, da parte, que está desde o início, em Poema de Sete Fases, da ordem que deve ser questionada, da ordem que deve ser quebrada, e da revolta e da sua angústia propriamente dita, né, em relação a tudo aquilo que ele percebe. Ele percebe fragmentadamente a totalidade das suas sensações, né? Então, fica esse convite também para ler essa interpretação. Gente, nós já passamos do horário quase 20 minutos. Eu ainda tinha 4 perguntas para fazer para os seus infernos, meu Deus do céu. Você edita. Gilberto, você quer completar? Acho importante, né? Quero só falar umas coisinhas aqui rapidinhas, né? Bom, Felipe, pelo menos, primeiro, agradecer pela lembrança da memória húngara, que é uma pepita, né? E eu acho que a própria relação que ele cria com o nome Drummond em substituição ao Carlos I, né, tem a ver com uma ideia que ele vai desenvolver muito a partir de lição de coisas, que é tomar o nome como um material verbal, né? Eu acho que até o Amaro tem uma brincadeira com essa ideia de um nome que pode estar ali perto, né? Agora, quando você comenta sobre a questão bíblica, não há dúvida que, para mim, inclusive, ele foi o primeiro grande intertexto do Drummond. Assim, eu acho que é por ali, na verdade, que deveria começar. Mas como eu quis fazer um repertório mais editorial do que propriamente ainda assim, textual, isso é alguma coisa que eu tenho desenvolvido paralelamente, e aí eu acho que tem, sim, algumas questões que são muito flagrantes ali, né? A primeira delas é que a presença de José e de São José também na obra do Drummond não é uma coisa esporádica, né? No próprio Boitempo a gente tem uma sequência razoavelmente longa da presença de São José. Nas crônicas também tem bastante coisa de José, e alguma coisa que me intriga muito, porque essas referências bíblicas ou cristãs, elas também se manifestam de forma um pouco enviesada, né? Como eu falei, essa questão do 12, né, que está ali, tem um namoro de José com os 12 apóstolos, tem uma grande questão para trabalhar, mas não há dúvida que de fato talvez o primeiro grande intertexto com o qual ele trabalha, ainda que uma relação conflituosa, né? Eu acho que até a exclusão de Raimundo e de Joaquim tem a ver com o fato de José ter essa carga histórica, de certo modo, e cultural para ele que está ali, né? E foi muito bom você ter lembrado do Morte e Vida, né? Porque, inclusive, da relação com o nome, né? Severino lá tornado uma condição meio adjetiva, no título e tal, é um livro que eu acho que tem uma conexão muito forte com a Morte e Vida Severina, não só do ponto de vista dessa relação do nome, mas com essa revisão do texto bíblico também, né? Que, como eu disse, para mim é ainda a grande matriz de José no Drummond. Só para responder, juntando as duas coisas com o que o Afonso tinha perguntado, depois dessa overdose de José, né, que eu tenho tentado viver assim, ao longo da poesia dele, claro que quando eu vi o J. Pinto Fernandes, eu pensei em muitas possibilidades, mas aqui, até esse momento é que me satisfaz, é a ideia de que, para esse homem, né, que é o grande nome burocrata e endinheirado da quadrilha, o que importa para ele é apagar tudo aquilo que desindividualiza todos os outros, né? Então, onde você poderia ler José, onde você poderia ler João, onde você poderia ler Joaquim, você lê J. Ponto, já que o holofote tem que recair sobre Pinto Fernandes, né? E ainda eu acho que pode ser que eu encontre alguma referência histórica, de fato, a esses nomes que ainda não apareceram. Eu estou revirando a hemeroteca digital para ver se alguma coisa surge daí. Então, era só isso. Maravilha.
Bem, gente, como a gente já ultrapassou o tempo aí, eu vou deixar minhas perguntas para a gente falar futuramente. Vem cá, Gilberto, esse trabalho que você fez sobre os nomes é um trabalho feito ou só algumas ideias? Não, tem duas vertentes, né? Ele fez parte de um verbete que vai sair um dicionário Drummond em breve pelo Moreira Salles. O Marcelo Araújo me contou. Então, Eu fiz também. Isso, eu fiz um verbete para o José lá, já era uma coisa que eu tinha pronto. Eu transformei esse verbete num capítulo que está no meu último livro agora, que é um pouquinho mais extenso que o verbete, e ele vai depois se transformar num ensaio mais alentado de fato, que aí vai repertoriar com mais detalhe do conjunto da obra. Você se incomoda de passar esse capítulo para o nosso querido e amado? Não, claro que não. Claro que não. Felipe, tudo que você estava falando, eu estava falando com o Humberto aqui, né? Claro que eu passo. O Humberto falou que eu queria estar aí ouvindo. Eu falei, você devia estar aqui debatendo com os dois. É claro, eu adoro. Os Desatinos da Rapaziada é um livro que me formou, eu adoro aquele livro. Eu trabalhei 2 anos naquele livro, fiz todas as entrevistas, foi eu que fiz. Jura? Tem João Afonso ali, que é meu xodó também, eu adoro aquele livro, muito bom. Nossa, nem fala. O Ângelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto, escreveu um livro sobre João Afonso, vai mandar aqui. E eu, como sou bibliófilo neurótico, eu tenho todas as primeiras edições. Eu também tenho Galinha Cega, primeiríssima, de 31, está aqui comigo também. Eu adoro. Então você se incomoda de passar esse capítulo para o Humberto? Não, passo, claro. Você tem o e-mail dele, tem tudo, né? Eu devo ter aqui na minha lista de contatos. Se não tiver, eu peço para você ou para alguém. Isso, pede. Passo. Já está aqui pelo... Beleza. Ô, Felipe, muitíssimo obrigado, Gilberto, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. Espero que num momento breve, talvez ano que vem, eu tenha condição de convidá-los pessoalmente para ir para o Flitabira. Ótimo. Tá? Alegria, foi um prazer. Também, seria uma enorme alegria. Obrigado. Grande abraço para vocês, muito obrigado. Grande abraço, obrigado, Gilberto, obrigado, Afonso, tudo de bom. Maravilha, obrigado, Felipe. Tchau, Afonso.